em nome de Jesus. E eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que tem por título Filho Amado. E a gente vai ter por base essa palavra o texto que está lá em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 2, inicialmente o versículo de 1 a 10. E essa palavra diz o seguinte: certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa um descendente também de Levi, o qual concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou com betume e piche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Entre mentes, eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio. Entretanto, suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma das servas apanhá-la. Abrindo, viu a criança. Era um lindo menino e chorava. Enternecida, declarou: é filho dos hebreus. Então, a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do faraó: queres que eu vá e chame uma mulher dos hebreus que possa criar a criança? A filha do faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha de Faraó orientou-a: leva este menino, amamenta para mim, e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e criou. Quando o menino cresceu, ela entregou a filha de Faraó, a qual adotou e lhe pôs o nome Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Esse é o começo da história de Moisés. E só a gente vai falar um pouquinho do contexto, mas quem é filho aqui? Todo mundo é filho? E você se sente amado? Guarde essas 2 perguntas aí que a gente vai... você vai se perguntar algumas vezes durante a história. E o contexto dessa história aqui de Moisés é que Faraó, ele mandou matar todos os meninos. Então, Faraó era quem mandava em todo o Egito, e ele percebeu que o povo hebreu já estava crescendo muito e estava com medo de ter uma rebelião dos hebreus contra o Egito, porque o povo hebreu estava crescendo demais. E depois dele fazer algumas tentativas, tentar lá com as parteiras, e as parteiras resolveram tiveram um temor do Senhor para não matar crianças. Aí o que Faraó disse? Olha, pega os meninos que nascerem e lancem nas águas do rio Nilo. E se você perceber aqui já de início, Faraó tinha mandado lançar as crianças no rio Nilo. E mais lá na frente, o que acontece com Moisés? Ele seria o libertador, mas Moisés acabou parando aonde? No rio. Ele foi no rio, certo? Joquebede, que era a mãe, aqui ainda não fala o nome dela, né? Mas Joquebede era a mãe de Moisés. E ela conseguiu esconder Moisés por quanto tempo? 3 meses.
Então já foi muito tempo, livrou e tal. E Moisés tinha outros 2 irmãos, né? Tinha Arão e Miriam. Arão e Miriam. E eles eram naturalmente irmãos mais velhos de Moisés, né? Só que o Senhor tinha um propósito assim maravilhoso na vida de Moisés. E não era na vida de Arão, era na vida de Moisés. Vocês perceberam que Arão é mais velho do que Moisés, né? Arão, de repente poderia ser Arão o libertador de Israel, né? Mas não foi ele. O propósito que Deus tinha de libertação para o povo de Israel era através de Moisés. E Moisés, ele já nasceu com um decreto de morte. Por que ele nasceu com um decreto de morte? Porque Faraó, que era o homem mais poderoso daquela nação, já tinha decretado a morte de Moisés, porque ele era menino. E a morte de Moisés estava decretada para morrer afogado no rio Nilo. É esse que era o decreto de morte para Moisés. E Joquebede, tentando adiar a morte de Moisés, ela tentou todos os seus recursos, né? Ela primeiro escondeu durante 3 meses. Eu não posso nem imaginar o tanto de coisa que Joquebede tentou fazer para esconder durante 3 meses uma criança recém-nascida. Mas Joquebede percebeu que ela mesma não poderia mais guardar Moisés. Então, ela, ainda nas suas últimas esperanças, talvez, ela disse: eu não vou deixar jogarem meu filho no rio para ele se afogar. Eu vou preparar algo que possa livrá-lo. E o amor, Moisés era amado. E no desespero de uma mãe, ela de repente estava pensando assim: olha, 3 meses se passaram e até aqui eu consegui livrar Moisés da morte. E essa será a minha última esperança. Diga, a última esperança. Era a última esperança dela, que era uma esperança que ela tinha lá no cesto. De repente dele não morrer, ele poderia até não morrer de afogamento, mas certamente ele morreria por outras causas, porque ele estava guardado em apenas um cesto. Aí a irmã dele, que era um pouco mais velha, eu não vi aqui o Senhor dizendo: olha, Joquebede dizendo: olha, Miriam, vai lá e acompanha. Mas Miriam, mesmo sendo filha mulher, tá? Porque eu imagino que assim, os homens são mais guardadores, né? Arão, eu acho que não foi nessa missão. Arão não estava nessa missão, ou não percebeu, a Bíblia também não fala. Mas a gente sabe que os homens são pessoas mais guardadoras, né? Mas Arão não foi nessa missão. Quem foi nessa missão foi Miriam. Miriam decidiu, depois das últimas esperanças lá de Joquebede, Miriam decidiu: eu vou ver meu irmão. E eu não imagino o coração dessas pessoas, né? Porque se a gente se transportar para a história, você vê seu filho ser lançado no rio, deve ser um negócio bem batalha, né? E o que aconteceu, o que eu entendo como um acontecimento bem emblemático aqui. Naquele momento que Joquebede lança Moisés no rio, ela está fazendo um ato de entrega. Ela entrega, porque já tinha fugido do controle dela, e ela estava colocando o seu filho fora do seu controle.
Então, naturalmente, na hora que Moisés estava lançado ao rio, lá junto aos juncos, claro que ela teve alguns cuidados, mas totalmente longe do controle. E a partir dali, só o Senhor para livrar Moisés. Não tinha lógica humana alguma que pudesse livrar Moisés a partir dali. Não existia lógica humana nenhuma. Se você pensar, se você estivesse lá naquele momento, não, os soldados estão atrás dos bebês, vão querer matar e tal, vão jogar todos no rio. E aí Joquebede joga coloca no cesto lá e tal. Qual era a lógica que poderia salvar Moisés? Nenhuma. Eu não vejo nenhuma lógica. Porque um bebê dentro de um cesto de um rio, podia animal comer, podia ele morrer asfixiado do calor, não sei. Poderia morrer de N situações. Mas o Senhor, como ele muda toda a lógica humana e ele faz reverter cenários para que o plano do Senhor seja cumprido, ele reverte toda essa lógica. E a história é muito conhecida, mas você tem que perceber que o Senhor, ele quebrou toda a lógica humana para que o plano de Deus fosse cumprido na vida de Moisés. Olha que situação totalmente fora de lógica aconteceu. Quem queria matar Moisés? Faraó. Faraó queria matar Moisés, não queria? Porque ele era uma criança, pequena, era um menino, e o Senhor queria matar o Moisés, aliás, Faraó queria matar todos os meninos. Aí olha a situação. Moisés ficou lá na beira do rio, e quem é que olha Moisés? Quem é que olha aquele cestinho? A filha de Faraó. Então, de onde poderia haver a morte, veio a vida. O Senhor quebrou totalmente a lógica humana aqui. E eu quero lhe falar que o Senhor, ele quebra lógicas em nossa vida. Ele quebra lógicas naquilo que a gente acha impossível. A gente que acabou de louvar, é que o Senhor, ele quebra portas, não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da voz do Criador, né? Não há poderes, não há alturas, e assim a Bíblia fala, que não há nada que possa resistir ao poder de Deus. E olha a lógica que foi quebrada na vida de Moisés. Ele, com o decreto de morte, de onde deveria vir a morte, o Senhor fez sair vida. Porque Moisés poderia morrer lá naquele rio, mas o Senhor providenciou da filha de Faraó a salvação para Moisés. Mas eu exploro mais um pouco dessa situação, que ali não estava mais sob o controle da mãe de Joquebede, não estava mais sob o controle dela. Então, a partir do momento que nós deixamos o controle das situações sobre os cuidados do Senhor, ele pode começar a agir. Mas às vezes o que acontece? A gente quer controlar, né? A gente quer ali, não, 3 meses aqui eu dou conta. Não, eu vou arrumar um cestinho aqui, vai dar jeito, vou acertar. Mas na hora que saiu totalmente do controle, Deus começou a agir. Então eu quero lhe falar que o Senhor, ele age na hora que é necessário, no tempo certo. O Senhor age no tempo certo. E ele não vai agir se você atrapalhar, tá? Porque às vezes tem situações, e há muitas situações, que você precisa entregar aos cuidados do Senhor. Você às vezes está querendo controlar e resolver as situações pelo seu próprio braço, mas o Senhor,
ele tem o seu próprio jeito de agir. Você acha que pela lógica humana Moisés seria salvo? De jeito nenhum. Então a lógica do Senhor é bem diferente do que a nossa. E Deus providenciou escape e solução para a vida de Moisés. Moisés foi salvo da morte pela filha daquele que queria matá-lo. Se tornou filho adotivo de Faraó e príncipe do Egito. Olha que diferença. Moisés, filho lá da tribo de Levi, que estavam vivendo como escravo lá no reino do Egito. Estavam na nação do Egito, vivendo como escravo. Aí o Senhor tira Moisés ali, da morte. Ele estava pronto para morrer e torna Moisés um príncipe do Egito. E ele virou o filho adotivo do Faraó. Continuando no versículo 11 do mesmo capítulo, Moisés foi avançando, né? Ele foi crescendo e sendo cuidado pela filha de Faraó depois do desmame, né? Mais um detalhe que eu não posso deixar de citar é que, além do Senhor surpreender Joquebede salvando o seu filho, ele pegou a filha do Faraó e Miriam. Miriam teve um papel de destaque aí, porque Miriam, ela acompanhou Moisés lá naquele cestinho. E na hora que ela viu a oportunidade do Senhor usar Miriam, ela foi lá e viu a situação. Então teve a oportunidade de dizer, olha, você não quer aí para o menino ele ser desmamado e tal, ter uma mãe para criar? E ela nem citou, é mamãe, não, eu ajudo, tem uma hebreia. Então Moisés, pelos seus 2 primeiros anos, mais ou menos, de vida, que é mais ou menos isso, o desmame de uma criança, ele foi cuidado, amando da filha de Faraó, ele foi cuidado, amando da filha de Faraó, pela sua própria mãe, Joquebede. Então, esse é mais um destaque importante, porque o Senhor ele pode usar as pessoas de forma inusitada, e usou mais uma vez, e começou a usar, na verdade, Miriam também, que era a irmã de Moisés, para um ato de amor e para que ele pudesse ter os seus primeiros anos de vida ao lado da sua própria mãe. E continuando, Moisés cresceu, só que ele cresceu não como um escravo hebreu, ele cresceu como um príncipe do Egito. E Moisés, já adulto, no versículo 11, diz o seguinte: um dia ele saiu para visitar o lugar onde encontravam seus irmãos hebreus. Então, Moisés já sabia que ele era hebreu. Ele cresceu sabendo que ele era do povo hebreu. Ele não era alheio a essa informação. E descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso. Então, depois que Moisés cresceu e chegou à fase adulta, ele foi visitar lá a situação das obras e se deparou com a circunstância que o povo que ele pertencia, apesar de ter sido criado como príncipe, ele observou a situação de escravidão e trabalho exaustivo que o povo hebreu passava. E o coração de Moisés, novamente, eu acho que o sangue bateu assim na vida de Moisés. Porque ele olhou para seus irmãos. Imagine você olhar seus irmãos e seus irmãos todos
serem escravos. Então ele olhou seus irmãos, eu vou chamar todos de irmãos de sangue, porque eles eram do mesmo povo. Então eles eram da mesma nação. Mas Moisés estava separado daquilo. Ele era um príncipe do Egito. Só que ele se compadeceu daquele povo. E aqui eu entendo que começa a arder um chamado no coração de Moisés. O chamado de libertação começa a queimar no coração de Moisés aqui. Porque ele observa que aquilo não era para o povo viver. O Senhor não queria que Moisés, que o povo hebreu passasse por aquela situação. E o versículo 12 diz o seguinte: como olhasse para uma outra parte e visse que ninguém estava ali, ele matou o egípcio e escondeu na areia. Moisés, então, ele cometeu um assassinato. Ele matou um egípcio. E de repente esse chamado bateu tão forte no coração dele, aqui, que ele achava que poderia libertar o povo com sua própria força, né? Moisés, ele achou que naquela situação, poxa, agora eu vou conseguir libertar o povo. Eu vou matar cada soldado. A Bíblia não diz exatamente isso, mas ele imaginava assim: poxa, vou matar esse cara aqui que está espancando o hebreu, porque agora esse daí pelo menos vai ser salvo. Esse daí não vai morrer. Então, pela primeira vez, Moisés tenta libertar um israelita. Aqui ele tentou. Só que essa tentativa foi frustrada. Por quê? Porque ele não conseguiu libertar. Ele livrou de repente o cara lá de uma coça, de apanhar muito e de repente até morrer por causa do espancamento. Mas ele não conseguiu libertar o povo naquela situação e nem libertar talvez nenhum só egípcio. E consequência dessa situação, Moisés precisou fugir. Por que ele precisou fugir? Porque novamente, quem é que está atrás dele para matar ele? Faraó. Faraó novamente está buscando matar Moisés. Então, pela segunda vez, Moisés está jurado de morte. Só que dessa vez ele já podia andar, correr e tal. Aí o que ele faz? Ele foge. Ele foge para um lugar distante. E lá nesse lugar, depois que ele anda, corre, vai, eu acho que ele foi de cavalo. Eu imagino que ele foi de cavalo, de camelo. Mas certamente ele fez uma longa viagem. E chegando lá dessa viagem, a história também é muito conhecida. Ele encontra uma situação lá entre os pastores. Aí ele, fortão, né, e tal, espanta os outros pastores. E nessa situação ele se casa com Zípora. Zípora é o nome dela. E Moisés forma uma família lá com seu sogro Jetro, né? E ele se casou naquela região, naquela cidade. E durante muito tempo, se eu não me engano, são 40 anos que Moisés passa nessa situação lá, tocando a vida dele. Então Moisés fugiu depois dessa situação toda, e ele passou 40 anos lá sendo trabalhado. Então Moisés, depois que ele saiu lá do meio do negócio, ele passou 40 anos sendo trabalhado. Ele trabalhando para o seu sogro. E de repente, eu não sei, ele talvez tinha até esquecido dessa história de
de povo hebreu, hebreu, talvez, mas o Senhor fez ele lembrar. E aqui o versículo, os versículos finais aqui do capítulo 2 diz o seguinte: muito tempo se passou depois disso, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino debaixo da escravidão, e seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Aí, pulando um pouquinho mais à frente, no versículo 2 do capítulo 3, aí, em resposta a essa oração aqui dos hebreus, e súplica e clamor, o Senhor envia o anjo do Senhor aparece a Moisés e diz assim: ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía no meio da sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não se consumia pelas chamas. E o chamado de Moisés está no versículo 10. O que é que o Senhor diz? Vai, pois imediatamente eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Porém, Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante de Faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Então, Moisés, depois de 40 anos, sabe o que é 40 anos? Eu ainda nem cheguei lá. Regi sabe o que é 40 anos. E Moisés é chamado depois de 40 anos. Ele já tinha passado muita coisa, feito família, e de repente ele já nem se lembrava mais. Mas o Senhor não se esquece dos seus, e os planos dele nunca são frustrados. E Moisés, ele foi chamado para ser o libertador de Israel. Moisés, ele foi chamado, ele foi uma pessoa que foi cuidada por Deus assim como um filho amado. Ele foi cuidado com muito zelo, desde bebê, porque o Senhor providenciou salvação para ele. Mas o Senhor queria que ele cumprisse o seu chamado. Ele disse que o Senhor tinha chamado ele para ser libertador. O libertador do Egito. E avançando um pouco mais na história, Moisés não resiste só uma vez ao chamado. Porque pela primeira vez aqui, ele diz: Senhor, quem sou eu para me apresentar diante do Egito? De repente Moisés já estava assim, 40 anos, né? Ele já... Egito, Senhor. Eu sou aqui pastor de ovelha, Deus. Rapaz, Deus tem um negócio assim com pastor de ovelha, né? Tem um negócio assim. Não sei o que é, mas ele tem um negócio. Porque Moisés, ele estava lá pastoreando ovelhas. E o Senhor, de repente, estava preparando, né? Meu filho, tu vai pastorear essas ovelhas aqui que dão trabalho, para depois tu aprender a pastorear aquele milhão de gente, né? Porque o homem, lá na frente a gente vai ver que Moisés, ele foi um homem de grande sabedoria para cuidar daquele povo, viu? Mas aqui ele ainda não reconhecia a sua identidade de libertador. Ele ainda não se reconhecia realmente com aquela pessoa
que foi chamada e separada para aquele chamado. Talvez ele só se lembrasse: Senhor, eu sou um assassino, Senhor. Eu matei o cara lá, o Senhor viu. O meu padrasto lá queria era me matar depois, porque eu sou um assassino, Senhor. Não, o Senhor vai me chamar, o que eu vou falar lá pro faraó? O que eu vou falar para ele? Chega lá e dizer: olha, matei teu soldado aí faz uns 40 anos, mas foi eu que matei. E agora você vai ter que liberar aí o povo. E aí, era isso que... Eu acho que passava isso na cabeça de Moisés. Porque ele 40 anos, de repente, ficou martelando essa história. Eu sou um assassino. Libertador? Aonde que eu vou ser libertador? Se eu não conseguir libertar nenhum. Eu que tive que sair fugido. Imagina como é que eu vou libertar aquele povo todo, numeroso e cheio de gente. E no capítulo 4, no versículo 10, capítulo 4, o versículo 10, novamente, Moisés é chamado de novo. E o Senhor foi tendo paciência com Moisés, né? Porque Moisés, ele depois de ter dito: não, Senhor. Aí o Senhor diz assim: olha, vai, Moisés, eu vou te mostrar umas coisas aqui que tu vai mostrar lá para Faraó. Tu vai, joga aí tua vara. Jogou a vara e a vara se transformou em uma serpente. Aí o Senhor disse: pega a vara, Moisés. Aí ele pegou a vara, cheio de medo, coitado. Imagina a serpente... A serpente girando lá no chão, e ele: pega a vara, Moisés. Aí ele foi lá, pegou, e a vara se transformou. Então Deus se manifestou para Moisés através de milagres. Só que um milagre não bastava. O Senhor mostrou outro. Disse: Moisés, enfia tua mão aí na camisa, na tua bata, sei lá como era, na túnica, né? Eu acho que era a túnica que chamava. Enfia tua mão aí na túnica. Aí Moisés meteu a mão na túnica. Aí o que aconteceu? Saiu cheia de lepra. Aí bateu o desespero no homem. Aí o Senhor disse: agora coloca de novo, Moisés. Aí o Senhor curou Moisés da lepra. Só a doença mais mortífera, de repente, que poderia se imaginar na época, né? Então o Senhor, ele queria provar: Moisés, eu é que estou contigo. Mostrou 2 vezes, não foi? Olha o negócio da serpente, depois a situação lá da cura da lepra, da sua própria mão. Então o Senhor, ele estava mostrando que eu estou contigo, Moisés. Só que aí chegou no versículo 10, Moisés disse o seguinte: no entanto, argumentou Moisés a Yahvé, Deus, né? Perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade de me expressar. Ele já estava até topando em ir. Ele já começou: Senhor, o negócio da serpente aí já deu uma respirada aqui. Eu acho que ele já estava topando aqui em ir, né? Todavia não tenho facilidade de me expressar, nem no passado, nem agora que falasse a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é a minha língua. Então Moisés, um príncipe criado no Egito, como assim que ele não sabia falar? Mas ele estava se vendo assim, né? Era a forma com que ele estava se vendo. Só que o Senhor, ele é quem revela a sua verdadeira identidade. E o Senhor estava revelando a identidade de Moisés e reafirmando para ele que o Senhor estava com ele. Demonstrou através de milagres. E agora, só que Moisés ainda não acreditava em si mesmo. Vamos ao versículo 12. Agora, portanto, vai,
e eu estarei contigo. Eu, quem está falando é Deus. Então Moisés estava sendo apertado aqui por Deus sobre o seu chamado. Eu estarei contigo e te ensinarei o que hás de falar e como falarás. Contudo, insistiu Moisés, a terceira vez aqui com ele: Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Aí ele já deu 2 passos para trás, né? Envia outra pessoa, porque Senhor, eu acho que não é comigo não, acho que o Senhor confundiu o endereço aqui. Eu acho que era Midian. Eu acho que o Senhor tem que procurar lá, Senhor. Lá tem um monte de hebreu. Tem até meu irmão lá. Ele é mais velho do que eu. Manda lá. Só que o Senhor tinha preparado o plano para Moisés ser o libertador. Ele não queria preparar Arão, ou preparar Miriam, ou preparar Arão, que era o pai dele, né? Pai. Tinha um pai dele lá também. Mas Deus estava chamando Arão, não estava chamando Arão, não estava chamando Joquebede nem Miriam. O Senhor estava chamando Moisés. Mas ainda assim ele resistiu a esse chamado. Só que às vezes Moisés não viu a sua verdadeira identidade, mas Deus viu aquilo que havia de melhor em Moisés, né? E às vezes a gente só vê o pior na gente, né? A gente só vê o assassino, só vê o homicida, de repente as coisas que são as piores em nós, né? Porque só a gente e Deus conhece o pior de nós. E a gente às vezes foca só naquilo. Só que o Senhor, Ele não vê a tua capacidade, o seu talento. Não, Ele vê você, o seu coração. E Deus viu o que havia de melhor em Moisés. Deus via o libertador de Israel em Moisés. Deus via muito à frente. E às vezes a gente está recebendo o chamado, o Senhor está dizendo: olha, por aqui, eu estou contigo. Mas aí você tá: não, Senhor, não é comigo não. Eu já matei um homem. Eu estou 40 anos distante de lá. Nem sei como é que estão as coisas lá. Será que não já levaram não? Não já saíram de lá? Mas o Senhor já via o grande líder que Moisés se tornaria. E no desenrolar da história, Deus disse: beleza, Moisés, eu acho que tu tá meio inseguro. Escuta só, eu não vou necessariamente mandar outra pessoa, mas eu já avisei teu irmão. Eles não se viam há quanto tempo? 40 anos. Arão saía lá da escravidão e ia visitar Moisés? Certamente não, gente. Mas 40 anos depois, aí, meu Deus, Deus falou assim: vou ter que escalar um meio de campo. Vou escalar o meio de campo aqui para ajudar Moisés. Mas ele não vai sair desse chamado. E o Senhor disse lá no coração de Arão: Arão, olha, tem uma missão para ti ali. Tu vai ajudar teu irmão. Tu vai ser o porta-voz aí do negócio. E o Senhor falou isso e disse: olha, beleza, tu não consegue falar, então teu irmão vai lá fazer esse apoio técnico de locução. Ele vai fazer você vai ser o profeta. Aí Deus começa a levantar Moisés como profeta, porque ele diz o seguinte: olha, eu vou te levantar, eu vou falar contigo e tu vai falar para o teu irmão. Profeta é quem? Quem ouve a voz do Senhor e proclama. E Moisés é levantado como profeta. Aí ele já, não, aí tranquilo, aí vai. É só para falar aqui pro meu irmão, tranquilo, aí a gente vai. Só que eles chegam lá e foi tudo facinho, né? Chegou lá, o faraó disse: não, eu estava só esperando vocês.
estava só esperando vocês para liberar o povo. Claro que não, né? Então o negócio não foi fácil assim. E lá no capítulo 6, o versículo 9 e depois o 12, diz o seguinte: Moisés anunciou extremamente isso aos filhos de Israel. Contudo, eles não ouviram a Moisés, por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. Aí depois o 12. Moisés, porém, alegou na presença do Senhor: eis que os próprios filhos de Israel não me têm ouvido, me têm dado ouvidos. Como então me ouvirá o Faraó, rei do Egito, ainda mais que eu sou incircunciso de lábios, tenho língua pesada, e não me é fácil falar. Moisés, ele foi lá, ele chegou aí lá. Aí ele chegou, foi falar para o povo, né? Olha, vim aqui cumprir uma missão. Só que nem o povo acreditou nele. O próprio povo que seria liberto não acreditou em Moisés. Então, se Moisés não estava se acreditando, né? Imagine como é que ele ia convencer o povo. E muitas vezes, quando o Senhor chama você, e Ele chamou a todos nós para uma missão, Ele vai, além de nos dar a missão, Ele vai nos dar as forças para cumprir essa missão. Se você foi chamado para fazer algo, Ele é quem vai dar a provisão. Aquele que vai te dar a visão, Ele também dá a provisão. Não é porque a missão é difícil, porque a missão aqui era quase impossível, né? A missão de libertar um povo da escravidão era quase impossível. Mas o Senhor daria a provisão. Só que no meio do caminho, no processo dessa missão, muitas pessoas não vão acreditar em você. As pessoas, elas não vão estar sempre do seu lado dizendo: ó, bora, vai dar certo, uhul. O povo se levantou, uhul. Moisés, o libertador, uhul. Não. Começou a dizer: Moisés, tu não sabe o tamanho da bronca dos 40 anos que tu saiu daqui. A gente estava, se estava difícil naquela época, avalia agora, 40 anos depois, Moisés. Então o povo veio cheio de argumento. Aí Moisés, que já não estava muito seguro da situação, foi lá para Deus: ó, Deus, acho que não vai dar não. Então toda hora Moisés ia e voltava. Mas faz parte, porque ele ainda estava tremendo daquele chamado que ele tinha sido comissionado, né? Então ele precisava de ser fortalecido. Mas Moisés, ele foi chamado para ser o libertador. E a partir daí, Arão lá com o apoio técnico de locução para falar através de Moisés, Moisés sendo o profeta, falando e proclamando que o Senhor queria tratar e falar com Faraó, as coisas foram acontecendo. E o milagre foi acontecendo dia a dia. O que aconteceu? Foram 10 pragas. Foram 10 pragas. Então, foi fácil tirar o povo de Israel? Não. Não foi fácil de jeito nenhum. Então, a missão que o Senhor vai te dar, geralmente, não vai ser fácil. Senão, o Senhor não precisaria nem te chamar. A missão vai ser difícil. O problema vai ser complicado. Mas aí é que está a chave da situação. Moisés, primeiro, ele quis resolver
a libertação do povo como? Com seu próprio braço. E depois ele ficou com tanto receio de repente, de que da forma que ele tentou resolver da primeira vez, que ele já não sabia mais como fazer. Então ele precisou da orientação de Deus. E o Senhor insistiu com ele. O Senhor insistiu: Moisés, vai que eu estou contigo. Pode ir que eu estou contigo. E o Senhor realmente foi com Moisés. E Moisés, ele depois de passar aí por esse caminho das 10 pragas, que não foi um caminho fácil, foi idas e vindas, e o negócio foi apertando para o lado de Moisés e Arão, só que ele continuou. Aí eu quero lhe falar aqui: se o Senhor chamou você, não olhe para trás. Teve uma senhora que olhou para trás, que ela virou sal. Então, eu quero falar para vocês que se o Senhor chamou você, não olhe para trás. Moisés, apesar de todo medo, eu acho que era medo perto do desespero, ele saiu ele voltou lá pro negócio do Egito, porque ele estava com medo perto do desespero, porque ele estava jurado de morte de novo. Vai que o faraó, antes de morrer, tinha contado para o outro: olha, tem um cara lá, 40 anos, ó, o senhor guarda o nome dele aqui, deixa eu botar uma foto aqui de caricatura dele, para o senhor não esquecer dele. Vai que, né? Mas o Senhor é quem estava chamando Moisés. E aquele que estava chamando para aquela grande obra, para aquele grande ministério, para aquela grande batalha, ele é quem estava preparando Moisés. O Senhor preparou Moisés lá desde o ventre da mãe dele. Livrou ele da morte. Então o Senhor amava demais Moisés. E eu quero falar para você: o Senhor que é Pai, Ele ama muito a sua vida. E Ele ama tanto você que hoje você está aqui. Você teve a oportunidade, de repente, de passar muitas batalhas na sua vida. As batalhas da nossa vida, todas as que aconteceram, pelo menos na minha vida, elas poderiam acabar até em morte. Morte espiritual, muitas vezes, ou até morte física. Muitas batalhas que eu passei na vida, às vezes, estava gerando caminhos de morte. Mas hoje, o Senhor quer te falar um negócio aí. Aquilo que não gerou morte, Ele te fortaleceu. Mas, assim como Moisés, você pode estar tremendo de medo, mas o Senhor é quem está contigo. Ele é seu pai. Ele era o pai de Moisés, porque imagina só, aí que eu quero fazer uma reflexão sobre a vida de Moisés. Moisés conheceu o pai dele e talvez ele não tinha consciência ainda de que Arão era o pai dele. Então ele foi adotado por Faraó, vivendo outra cultura. Ele não tinha um pai biológico para vivenciar todas as coisas que ele precisava vivenciar. Então quem era o pai de fato de Moisés? Era Deus. Então Deus, lá na frente a gente vai ver que Deus falava face a face com Moisés. E eu quero te falar que você é filho amado. O Senhor, Faraó adotou Moisés, né? Mas eu acho que quem adotou mais Moisés foi Deus. Porque ele foi quem cuidou de Moisés desde o seu nascimento, mesmo ele não crescendo com a sua família. Ele não cresceu com sua família. Ele saiu com 2 anos do seio da sua família. Mesmo a família sendo escrava, mas eu entendo que uma criança, ele independe se a família é escrava ou ela é rica. Ele quer estar com a família. E de repente Moisés podia fazer essas reflexões na vida dele, né?
porque, querendo ou não, é a história. Vocês já viram essa história em algum lugar? Já vi muitas vezes. Essa história se repetiu muitas vezes, se repete muitas vezes hoje. Mas o Senhor, Ele chama improváveis, né? Porque Moisés era uma pessoa provável? Não, ele não era uma pessoa provável, ele era improvável. Porque ele era o menor, ele era o que estava nascendo. Miriam era mais velha, Arão era mais velho. Podia ser até o pai dele, o libertador, mas o Senhor não chamou nenhum dos dois. Deus estava olhando o coração de Moisés em todo o tempo, e o Senhor enxerga o teu coração. Aí vamos ver o que aconteceu com Moisés depois dele passar em todo esse trabalho. Lá no capítulo 19, o versículo 19, tem um pouco das experiências que o Senhor teve com Moisés. Aí aqui você vai ver o nível de profundidade que Moisés teve com Deus, né? O versículo, vou começar do 18, né? Diz o seguinte: todo o monte ficou coberto de densa fumaça. Foi Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente, como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente, e o som de chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Yahvé desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então Yahvé convocou Moisés para subir até o topo da montanha, e Moisés subiu. Não sei se vocês perceberam que aqui muda todo o relacionamento de Moisés com Deus. Aqui já se passaram muitas situações. Moisés, ele foi amadurecendo, e todo aquele processo de libertação do povo fez Moisés amadurecer. E haverão muitas coisas que você vai passar para você amadurecer. E o Senhor, que ama muito os seus filhos, Ele quer que os seus filhos amadureçam. Você quer para sempre que o seu filho fique com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, falando é assim que você quer que seu filho, que ele passe 5 anos e ainda não sabe andar, ande caindo? Não. E a mesma coisa Deus queria com Moisés. Ele queria levantar Moisés para um outro nível de intimidade com Deus, de relacionamento. E Moisés evoluiu, apesar de todo tremor, medo, dificuldade que ele passou. Moisés evoluiu e cresceu, ele amadureceu em Deus. Deus o amava, e nesse cenário aqui eu acho que foi uma das manifestações mais reais que o Senhor, que eu vejo na Bíblia aqui, uma das manifestações mais reais. Deus desceu sobre o monte numa manifestação assim maravilhosa. A Bíblia fala que é até uma teofania, né? Que é a manifestação de Deus em uma forma física. É uma teofania, que é a manifestação de Deus para o homem em uma forma física. Foi tão impactante que o povo ficou com medo. Lá na frente, o povo disse: não, Moisés. Aí quem já estava com medo era o povo. Vocês lembram que lá no começo, quem estava botando medo em Moisés era quem? Era o povo. Olha que coisa diferente está acontecendo aqui.
Quem era que estava com medo? Era o povo que estava com medo. Sabe por quê? Porque agora era Deus quem estava com Moisés se manifestando. Então, vou te falar. O Deus que está com você, às vezes ele ainda não está se manifestando com glória, com fogo, mas ele está com você. As pessoas podem não acreditar, mas chegará um momento onde o Senhor vai se manifestar na tua vida. E que a manifestação do Senhor na tua vida seja tão grande que as pessoas vão tremer. Não por causa de você, mas por causa da manifestação de Deus. E Deus, Ele fez essa manifestação e trouxe essa manifestação para que o povo fizesse uma aliança com Deus. E Deus tirou aquele povo do Egito e chamou eles para uma aliança. E Moisés foi encarregado disso, de refazer a aliança, de chamar o povo para uma aliança com Deus. E Deus lá estava também entregando as tábuas lá dos 10 mandamentos que ele mesmo escreveu. E lá no capítulo 20, o versículo 5 e 6, tem algumas palavras sobre o que Deus fala para o povo e que serve para a gente. Diz o seguinte: não te prostrarás diante de outros deuses e não servirá, portanto, eu, Senhor, teu Deus, sou Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Aqui nesse versículo tem algumas chaves. Deus, ele tem ciúme de você. Por isso que eu disse que você é um filho amado. Ele não quer que você se misture com outras coisas desse mundo. Ele quer, não é um ciúme porque Deus é ganancioso, não é esse sentimento humano. É porque ele quer o melhor para você. Então, o Senhor, ele quer cuidar tanto de você que ele não quer que você se misture. Ele quer separar você para que você viva o melhor aqui nessa terra e daqui a pouco na eternidade, porque a eternidade é logo ali. E ele pune a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e a 4ª geração. Isso significa, e a gente até aprendeu isso na reunião passada, no domingo, que tem coisas que você vai fazer que muitas vezes você vai punir a sua próxima geração. Por quê? Tem coisas que vão ser passadas para as próximas gerações, aquelas coisas que Deus não se agrada. Mas o Senhor, que ele é misericordioso, ele age com amor até a 1000ª geração. Então, onde abundou o pecado, lá na frente, eu acho que em Romanos, superabundou a graça. Então, se você viveu uma vida de pecados, se você viveu e abundou em pecado, eu quero te dizer, a graça, ela é superior a isso. Tudo aquilo que você viveu de maldade, das coisas que o Senhor não se agrada, saiba que a graça do Senhor é muito maior do que isso, e Ele te ama, e Ele quer você dentro dos seus caminhos, alinhado com Deus, para que Ele te chame de filho. E só fazendo alguns complementos finais e para que você tenha o entendimento completo sobre essa palavra, daquilo que o Senhor quer falar contigo. Deus chamou Moisés e desde bebê cuidou de todos os detalhes para preparar
o libertador de Israel. Então, Deus preparou desde o comecinho lá. Deus nos ama como o nosso Pai. Nós somos filhos amados e Deus cuida de todos os detalhes. Deus tem um chamado para você. Não importa se você saiba ou não. Eu quero te falar. Deus tem um chamado para você. Você pode não acreditar, mas Deus te conhece. Você é um filho amado. E eu quero finalizar essa mensagem e pedir para que você levante da sua cadeira e fale agora com o Pai amado, né? Ele é o nosso Pai. Ele conhece a tua história, mesmo que eu não conheça a tua história desde o início, desde quando você era pequenininho. Eu não conheço a tua história, mas o Senhor conhece a tua história desde o início. E se você quer que Deus seja seu Pai, se você hoje quer tomar uma decisão na sua vida de Deus como o seu Pai e Jesus como o seu Salvador, o seu libertador. Moisés, ele foi o libertador do Egito, mas Jesus, ele é o libertador da humanidade. Se você quer hoje receber esse Jesus como libertador da sua vida, Senhor e Salvador da sua alma, que você venha, que a gente vai orar por você. E eu quero que você abaixe sua cabeça e fale agora com o Pai, aquele que te ama. Senhor Deus, eu quero declarar palavras, porque o Senhor é Pai, é aquele que